Marcos, capítulo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam ter com ele toda a terra da Judeia e os de Jerusalém, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João vestia-se com pelos de camelo e com um cinto de pele em torno de sua cintura, e ele comia locustas e mel silvestre, e pregava dizendo: Após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente, saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo: Tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E estava entre as feras, e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco, consertando as suas redes. E imediatamente ele os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os servos assalariados, o seguiram. E eles entraram em Cafarnaum, e imediatamente no dia do Shabat entrou na sinagoga e ensinava. E eles admiravam-se da sua doutrina, pois ele os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E ali estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e ele gritava, dizendo: Deixe-nos sozinhos, o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e gritando em alta voz, saiu dele. E eles todos se espantaram, de tal modo que questionavam entre si, dizendo: Que coisa é esta? Que nova doutrina é esta? Porque com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E imediatamente sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galileia. E em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André, com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada doente com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela o serviu. E quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos,
e os possuídos com demônios, e toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. E de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E ao encontrá-lo, disseram-lhe: Todos os homens procuram por ti. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque para isso é que eu vim. E ele pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: Se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão e tocou-o e disse-lhe: Eu quero, seja purificado. E, tendo ele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele e ele foi purificado. E, advertindo-lhe severamente, logo o despediu, dizendo-lhe: Olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes.